Bom, pessoas, então o derrame pleural, ele é um acúmulo de líquido na base do pulmão, tá? Ele popularmente ele é conhecido como água na pleura. Deixa eu ver se tem como eu silenciar esse WhatsApp. Vocês sabem aqui, pessoas, como que faz para silenciar? Eu não sei como é que faz para silenciar, pessoas. Acho que bloqueou notificações, né? Bom, então voltando aqui. Senão fica me atrapalhando, toda hora fica dando clique, 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 clique. Bom, então voltando, o derrame pleural, ele é o acúmulo de líquido na base do pulmão. Popularmente vocês conhecem o derrame pleural como água na pleura, tá? E o que que o médico faz para tirar esse derrame pleural, esse líquido na pleura? Ele passa um dreno aqui e é isso aqui que ele faz, ó. Ele passa um dreno no tórax, ó. Ele coloca um dreno de tórax e faz a drenagem de tórax, ó. Então o médico passa um dreno e tira esse excesso de líquido, tá? E aí algumas pessoas questionam, né? Fala assim, mas professora, por que que o paciente dá esse líquido? Por que que acontece? O que que acontece, pessoas? Esse líquido, ele pode aparecer por diversos problemas, tá vendo? Esse líquido, ele pode aparecer por diversos problemas. Ó, acidente. Então, voltando lá. O derrame pleural, ele pode acontecer por diversos problemas. Ele pode ser por sangue. Então, por exemplo, assim, o paciente sofreu um acidente de carro e bateu o tórax na parte do volante. Então, ele bateu o tórax no volante, o sangue do tórax vai se acumular aqui na base do pulmão, ele vai chegar no hospital, o médico vai passar um dreno aqui para tirar o sangue do tórax. Só que isso é chamado derrame pleural. Derrame pleural em que a secreção é sangue. Derrame pleural também pode ser pus. Ele teve ali um abscesso, que é igual um furúnculo no pulmão, então ele teve um furúnculo no pulmão. Eu falo furúnculo, é uma forma vulgar de falar, porque o correto é falar abscesso. Abscesso, pessoas, é coleção de pus, que normalmente uma bactéria penetra no lugar, vai comendo a carne da pessoa por dentro, aquela carne ali vai virando pus e vai virando um abscesso, que é o que acontece no furúnculo. Então, às vezes, a pessoa não entende o que que é abscesso e abscesso é isso. Então, o furúnculo, ele é um tipo de abscesso. Então, quando o paciente tem uma bactéria que entra no pulmão e come o pulmão por dentro e forma aquele pus por dentro do pulmão, aquilo ali quando estoura aquele abscesso, aquele pus sai para fora e forma uma coleção de pus assim, ó, por fora, é chamado de pus, que é chamado de empiema. Então, o pus no pulmão é chamado de empiema. Então, vou mostrar aqui para vocês entenderem o que que é um abscesso, que fica mais fácil para vocês entenderem. Abscesso. Ó, então, ó, isso aqui é um abscesso, olha. Tá vendo? Um abscesso é quando sai pus assim, ó. Esse excesso de pus assim, ó. Isso aqui é um abscesso. Então, vocês imaginem um abscesso desse, que é esse excesso de pus no pulmão. E aí, quando esse abscesso no pulmão ele estoura, ele vai formar um derrame pleural no pulmão, que é pus no pulmão, que a gente conhece como empiema. O nome, né? O nome científico é chamado empiema. Pode. Professora, Oi. o Evandro está pedindo para entrar.
Ah, não achei ele aqui não. Cadê ele? Fala com ele para pedir de novo, porque ele não tá aqui não. Tem como você falar com ele para ele pedir de novo? Mandei mensagem no grupo. É, ele não tá conseguindo acessar, não. Ele falou que tava com problema e tá mesmo, porque ele não tá conseguindo acessar, ó, ele não tá conseguindo me mandar nem mensagem. Tá vendo? Bom, pessoas, não tô conseguindo, não. Ele não tá conseguindo. Bom, posso continuar então? Posso? Se ele aparecer, vocês me avisam. Tudo bem? Tudo. Então, Ok. então tá. Bom, olha só. Então, o pus, né, o empiema, é conhecido como empiema, né? Pode também apresentar um líquido leitoso. Pessoas, é incrível, tá? Mas o pulmão, ele pode apresentar um líquido leitoso. Vou mostrar para você, ó. Líquido leitoso no pulmão. Não, é assim, o pulmão ele sofre um processo inflamatório que ele começa a produzir um líquido leitoso. Eu tenho um vídeo mostrando isso. Deixa eu ver se eu acho esse vídeo aqui. Eu tenho ele. Vou pegar aqui tudo e vou procurar. Como que é o nome do vídeo? Biópsia, biópsia. Aqui, ó. Isso aqui é para vocês terem uma ideia, um líquido leitoso no pulmão. Ó, tá vendo? Olha, ele tá apresentando um líquido leitoso. Ó, tá vendo? Olha, ó, olha só, um creme branco dentro do pulmão. Ó. Isso aqui é uma biópsia, né, feito com uma câmerazinha lá no pulmão, tá vendo? E dentro do pulmão tá mostrando que tem um líquido branco leitoso lá dentro. E aí eles vão tirar um pedaço para ver por que que está se formando aqui, ó, se formando esse líquido branco lá dentro, tá? Então também pode ter. O nome disso, pessoas, é derrame pleural, que popularmente o pessoal chama de líquido na pleura, tá? O líquido na pleura, ele pode ser sangue, se for um acidente de carro, um acidente de moto, ele pode ser uma pus, se for um abscesso, ele pode ser esse líquido leitoso que vocês viram, ou pode ser um líquido rico em colesterol, que é gordura, tá? E aí, o que que o médico vai fazer se o paciente aparecer com um derrame pleural? Ele vai botar um dreno ali, igual vocês viram, e vai retirar esse líquido, tá? Bom, pessoas, por que que normalmente um paciente ele faz produção de líquido na pleura? Um paciente doente do pulmão, vamos dizer que aqui está doente, vamos dizer que aqui está inflamado. Vocês têm, quando tem um problema de garganta, vocês olham no espelho, tá tudo inflamado, tudo machucado. Vocês imaginem esse machucado no pulmão. O que que o pulmão faz? Ele começa a produzir secreções para tentar jogar isso para fora. Só que diferente de uma bronquite, né, que a gente produz um monte de muco e solta catarro e sai aquele catarro, o pulmão não tem como expelir para fora. Ele fica acumulado no pulmão.
e aí forma o líquido pleural, forma o líquido na pleura, precisando passar o dreno. Por isso que normalmente nas pneumonias ocorre o derrame pleural. Então, as pneumonias graves formam o que a gente chama de derrame pleural e há necessidade de se passar um dreno para retirar esse excesso de líquido pleural. Tá bom? Bom, vou mostrar um vídeo aqui para vocês. Poxa, será que eu apaguei? Vou mostrar um vídeo aqui agora para vocês, falando como que é uma toracocentese, como que é a retirada desse líquido aí do tórax, tá? Oi, bem-vindos a mais um episódio da série de vídeos sobre procedimentos. O tema de hoje é toracocentese diagnóstica e de alívio. Material. Utilizamos a bandeja de material estéril para a sondagem vesical. Pessoas, olha só, quem faz esses procedimentos é o médico. Vocês, como equipe de enfermagem, vocês acompanham o médico. Por quê? Porque se o médico precisar de alguma coisa, ele vai pedir você para pegar. Então, normalmente você fica próximo ao médico, você fica segurando o paciente, segurando assim, auxiliando, entendeu? Segurando nas costas do paciente, auxiliando. Se o médico falar, pega isso para mim, pega aquilo, aí você vai lá e pega, entendeu? Então, normalmente você auxilia o médico aí nesses tipos de procedimento, tá joia? Vocês não fazem o procedimento. Essa bandeja contém uma cuba pequena, um campo estéril fenestrado, uma pinça para antisepsia e uma cuba rim. Na cuba pequena, coloque uma gaze aberta para servir como marcador do recipiente que conterá clorexidine. Após, acrescente as gases dobradas, que serão utilizadas para antisepsia. Acrescente clorexidine suficiente para umedecer completamente as gases. Acrescente uma seringa de 20 ml, uma seringa de 5 ml, uma agulha 25x7 para anestesia local, uma agulha para aspiração 40x12, um abocate números 14 ou 16. Esse abocate será utilizado para drenagem. Retire o oclusor posterior, conecte o abocate na seringa de 20 ml. E por fim, um equipo para conexão com o frasco coletor. Aspire 5 a 10 ml de lidocaína 2% para anestesia do local de punção. Disponha o material na ordem de sua utilização para o procedimento. Para a coleta do líquido, separe 4 frascos, 2 contendo 1 ml de heparina. Lembre-se sempre de identificar os frascos contendo heparina. Posicionamento do paciente. Posicione o paciente de modo que esse fique confortável. Sente-o no leito, colocando um apoio para os braços. Podemos localizar o melhor ponto para a punção com a ultrassonografia. Além disso, podemos determinar a profundidade limite da inserção da agulha. Neste caso, 4,5 cm. Faça a antisepsia da pele realizando movimentos circulares com as gases umedecidas com clorexidine partindo do ponto de punção. Cubra a paciente com o campo fenestrado estéril, deixando exposto o sítio de punção. Palpe o espaço intercostal e procure inserir a agulha no bordo superior da costela inferior. Insira a agulha e aspire a fim de evitar a injeção intravascular do anestésio. Aproximadamente 5 a 10 ml de lidocaína 2% são suficientes.
Introduza a agulha, sempre aspirando, no local do botão anestésico. Caso a agulha atinja a costela, recue a mesma e a redirecione mais cranialmente. A punção deve ser direcionada à borda superior da costela, a fim de evitar o feixe vasculo nervoso, localizado na borda inferior. Repita o processo até que o espaço intercostal seja encontrado. Introduza o abocate para dentro do espaço pleural. Retire a agulha. Lembre-se de ocluir o catéter manualmente para evitar a entrada de ar. Devemos coletar 10 a 20 ml de líquido pleural para cada. Se vocês observarem, eles fizeram anestesia local. Depois de fazer anestesia, eles fizeram uma toracocentese com a retirada através de uma punção, tá? E daí eles retiraram a punção com. Eles fizeram a punção só para coleta. Isso aqui foi só para coletar essas amostras, para enviar essas amostras para o laboratório para saber se o que está provocando esse derrame pleural, que é esse acúmulo de líquido na pleura, é uma bactéria, é um vírus, é um fungo? O que está fazendo com que ocorra esse derrame pleural? Então, eles estão fazendo a coleta para mandar para o laboratório e vocês vão ver que depois da coleta eles vão fazer uma drenagem, que é deixar o líquido correr. E aí vocês vão ver a quantidade de líquido que estava no pulmão dessa mulher, tá bom? Frasco de amostra. Uma última coleta é realizada e o líquido é mantido na própria seringa, para evitar o contato com o ar ambiente, pois nesta amostra será medido o pH. Caso a toracocentese tenha o objetivo também de alívio de sintomas, após a coleta de material, conecte o equipo de drenagem no abocate e estenda a extremidade oposta em um frasco coletor. Ao fim da drenagem, retire o abocate. Retire o campo estéril. Faça um curativo no local da punção. Quantifique o volume total drenado, somando o volume do frasco com o das amostras. Pessoas, a quantidade, viram a quantidade de líquido que foi retirado? Né? Muito líquido, né, pessoas? Sim. Pois é. Bom, além desse vídeo, vou mostrar para vocês como que é feito um dreno. Como que o médico, por exemplo, assim, vamos dizer que o paciente ele chega lá no hospital, no pronto-socorro. Vamos dizer que o paciente sofreu um acidente de moto e ele chega no pronto-socorro com derrame pleural. Aí o médico fala assim no pronto-socorro: derrame pleural. E aí ele chega no pronto-socorro. Então, na hora que ele chega no pronto-socorro, o que que o médico faz com esse paciente? Eu estou mostrando isso para vocês porque depois disso que eu vou falar o que vocês fazem, que é a parte disso aqui, ó, que é o cuidado com o dreno. Então, os cuidados com o dreno de tórax é a parte que eu vou falar para vocês, que é o que vocês têm que saber. E que eu acredito que vocês tenham aprendido em fundamentos também. Eu acredito que o professor Fredson tenha falado para vocês sobre cuidados com o dreno de tórax, não falou? Falou, não falou? Sim. Então, mas agora eu vou mostrar para vocês um vídeo, o que que o médico faz, né, quando o paciente chega no pronto-socorro com, com o derrame pleural, tá? Eu acho que não tem áudio, tá?
Bom, se vocês observarem, pessoas, o médico ele está dando ponto. Então o médico ele dá um ponto no dreno para o dreno ficar fixado ali no tórax do paciente. Com certeza vocês devem lembrar da aula do Fredson. E eu vou conversar isso com vocês. Não vou conversar hoje, porque não é tema da nossa aula de hoje. Sobre cuidados com tórax. Eu vou conversar com vocês sobre tracionamento de tórax, que a gente tem que ter muito cuidado. Porque o que o técnico faz? O técnico ele faz curativo no dreno, então ele limpa em volta aqui do dreno, faz o curativo em volta. O técnico leva esse paciente para tomar banho. O que vocês têm que tomar cuidado é de não tracionar o dreno. Por quê? Porque muitas das vezes esse dreno aqui, ele fica com a ponta dele, que é a outra extremidade dele, que é aquela garrafa dele, fica amarrada na grade da cama. E o que às vezes acontece? Acontece de você pegar o paciente para ajudar ele a tomar banho e você segurar ele para ajudar para tomar banho e puxar ele. Mas a outra parte do dreno está agarrada na grade da cama. E aí você traciona, ou seja, a parte que está agarrada na cama fica ali e você puxa, aí traciona, aí esse ponto aqui solta. Você imagina o ponto soltar, o médico ter que suturar de novo, entendeu? Inflamar por conta desse tracionamento. Então, um dos cuidados com o dreno de tórax é o não tracionar a sonda, é não tracionar o dreno. Então, ter o cuidado de quando for dar banho no paciente, clampar o dreno, soltar o dreno da cama e levar o paciente para tomar banho com esses cuidados, tá? A gente vai falar sobre isso. Bom, continuando aqui. Tá vendo? É essa outra parte aqui que eu falei, ó. Essa outra parte aqui, ela normalmente, isso aqui fica agarrado na cama do paciente, na grade, preso na grade, e isso aqui no tórax do paciente. Aí quando você vai dar banho no paciente, você puxa o paciente para tomar banho e isso aqui na grade agarrado. E aí traciona e estoura o ponto, entendeu? Então tem que tomar cuidado quanto a isso. Bom, e aqui ele mostra direitinho como que explica direitinho como que é a cirurgia. Por que que eu gosto de mostrar para vocês como que é a cirurgia do dreno? Para vocês entenderem o que o paciente passou. Porque muitas das vezes você vê o paciente com dreno no tórax, mas não sabe como que foi feito. Então, é importante a gente saber que tem que ter um certo cuidado, é importante a gente saber que tem que ter uma certa delicadeza pelo tipo de procedimento que ele teve, que foi a inserção do dreno de tórax, tá? É um vídeo curto, não é um vídeo longo. Deixa eu ver o tamanho dele aqui para vocês. Drenagem de tórax. Ação ou punção de É, vísceras. é um pouco longuinho, tá? É uns 10 minutinhos, mas eu prefiro que eu quero que vocês assistam, tá bom? Vou passar para vocês assistirem. Drenagem de tórax. A drenagem torácica tecnicamente se resume à inserção de um dreno na cavidade pleural ou mediastínica, conectada a um sistema de drenagem com objetivos de drenar líquido ou ar da cavidade torácica. O pneumotórax constitui a principal indicação de drenagem pleural. O pneumotórax hipertensivo é a presença de ar sob pressão no espaço pleural, com desconforto respiratório e repercussões hemodinâmicas. Esta situação requer diagnóstico clínico imediato. Não sei se vocês já ouviram falar de
pneumotórax. Pneu significa ar, pneumotórax significa ar no tórax. Então, quando a gente tem ar no tórax, né, devido a um acidente de carro ou algo do sentido, também precisa passar o dreno para esse ar sair e o pulmão conseguir se expandir novamente. Então, o dreno também pode ser utilizado em casos de pneu, que é ar, pneumotórax, tá? E tratamento de emergência, com alívio da hipertensão através da drenagem por punção. Os ferimentos penetrantes no tórax são resolvidos em sua maioria apenas com a drenagem torácica, devendo ser quantificado e qualificado o débito obtido no sistema coletor. O hemotórax deve ser drenado imediatamente. A perda. Esse aqui que ele está falando é o hemotórax. Hemo significa sangue. Hemotórax significa sangue no tórax. Então, sangue no tórax também normalmente é em casos de acidente de carro, acidente de moto, em que, né, ocorre aí o acúmulo de sangue dentro do tórax. Esse sangue precisa sair para que os pulmões precisam ser expandidos e também a necessidade de se passar aí um dreno de tórax, tá? Rápida maior que 1000 ml ou débito continuado maior que 200 ml hora nas primeiras 4 horas podem indicar necessidade de toracostomia. Após análise do líquido pleural, a caracterização de empiema pleural, quilotórax ou derrame pleural sintomático e recorrente indicam a drenagem terapêutica. Algumas situações aumentam o risco de complicações associadas à drenagem de tórax, devendo ser avaliado o risco-benefício do procedimento. O uso de anticoagulantes e coagulopatias aumentam o risco de sangramento. A suspeita de lesões neoplásicas ou infecto-inflamatórias deve ser avaliada com métodos de imagem complementares, como a tomografia, pois uma dissecção traumática durante a inserção do dreno pode ter graves. Pessoas, o que ele está falando aqui é que em casos de neoplasias, em casos de coagulopatias, eles não é sugestivo que se faça dreno. Por quê? Porque pode romper o tumor, né? Então, na hora que vai inserir o dreno, romper o tumor. Então, pede-se para se fazer uma ressonância, uma tomografia antes, para se saber realmente onde que está a localização do tumor, para não romper o tumor lá dentro. Outra coisa também, se o paciente tem hemorragias, porque na hora que for passar o dreno, se o paciente ele tem casos de coagulopatias, que são hemorragias extremas, na hora que for passar o dreno, vai esguichar sangue para tudo quanto é lado. Entendeu? Então, são contraindicações para se passar o dreno de tórax, tá? Consequências hemorrágicas. Os materiais para a drenagem de tórax são antisséptico tópico, gás estéril, campo estéril fenestrado, luvas estéreis, EPIs, equipamento de proteção individual, seringas estéreis, agulhas para infiltração, agulha de punção tipo abocate 14 a 16G, anestésico lidocaína a 2%, bisturi com lâmina 11 ou 15, pinça hemostática curva, tubo de toracostomia de 24 a 40 French, sistema de drenagem fechado em selo d'água, material de sutura, esparadrapo, solução fisiológica. Preparo do sistema coletor. Verificar a capacidade do frasco coletor escolhido e colocar a solução fisiológica ou água destilada estéril no frasco coletor, de modo a atingir a marca do nível líquido mínimo obrigatório para que seja formado o selo d'água, conforme a capacidade do reservatório. Bom, pessoas, algumas pessoas não entendem o que vem a ser esse selo d'água. O que acontece, pessoas? Esse tubo aqui, esse tubo ele vai dentro do paciente. Se eu não colocar água aqui dentro,
e colocar esse tubo dentro do paciente, na hora que o paciente inspirar, o ar que está aqui fora vai entrar dentro do paciente. E isso não pode acontecer. Por isso que precisa ser colocado água dentro do frasco. Por quê? Porque na hora que o paciente inspira, a água ela sobe, mas ela não chega dentro do tórax do paciente. Ela só chega até aqui. Então, na hora que o paciente inspira, a água vem até aqui. Na hora que o paciente expira, ela fica aqui. Aí a água fica fazendo isso aqui, ó, vai e volta, vai e volta, vai e volta, que é o que a gente fala que a água fica oscilando. Então, é importante a gente ver a oscilação da água, porque significa que o tubo não está ocluso por nenhum tipo de coágulo no tubo, entendeu? Então, o tubo, esse tubo aqui está lá no paciente, esse tubo, ele tem que ficar imerso em água. E essa água, ela vai até uma marcação, que é chamada selo d'água. Então, normalmente, a gente coloca 500 ml de água em um frasco desse. Existem frascos de diferentes tamanhos. Normalmente, esse aqui é frasco de pediatria. Esse aqui é, né, pediatria, adulto, adolescente ou de menor tamanho, mas normalmente esse é pediátrico e esse é de adulto. E é colocado nesse de adulto 500 ml de soro, tá? Lembrando que este 500 ml é o selo d'água e é onde o tubo tem que ficar abaixo do selo d'água. O tubo tem que ficar lá embaixo, tá bom? E na hora que o paciente inspira, a água sobe, mas a água não entra dentro do paciente, ela fica só oscilando, subindo e descendo aqui assim só, tá bom? Feche a tampa do frasco coletor de modo correto e firme. Após instalado o dreno na cavidade torácica, corte a ponta chanfrada do tubo e o conector do sistema de drenagem, conectando firmemente e Isso sem aí é o vazamentos médico do que vai tubo fazer, ao tá? conector. Rever se a extremidade do tubo no interior do frasco ficou submersa, cerca de 2 centímetros abaixo do nível líquido mínimo obrigatório. Marcar na etiqueta do frasco coletor o nível líquido, a data e a hora da instalação do frasco coletor. Verificar se existe oscilação ou borbulhamento no nível líquido. Este procedimento é indicado antes da toracostomia com tubo para o tratamento provisório e rápido do pneumotórax hipertensivo. O diagnóstico do pneumotórax hipertensivo deve ser rápido para tratamento imediato, não devendo esperar o raio-x de tórax. A presença de estase jugular, desconforto respiratório, ausência de sons respiratórios. Pessoas, esse paciente aqui no caso, ele tá um paciente muito grave, tá? Nesse caso aqui, estase jugular, A presença de estase jugular significa que uma parte do coração, a parte direita do coração, não está funcionando, não tem circulação. Então fica com estase de sangue, tanto na parte da cabeça quanto na parte do corpo. E aí a jugular ela tem dilatação, tá? Aí fica assim, desse jeito aqui. E aí com certeza vai comprometer a parte respiratória também, tá? E aí precisa fazer, né, a parte de drenagem de alívio. E aí eles vão fazer uma drenagem rápida de alívio através de uma punção e não de dreno em si, tá? estase jugular, desconforto respiratório, ausência de sons respiratórios à ausculta, som timpânico à percussão do tórax e instabilidade hemodinâmica caracterizam o quadro. Colocar os EPIs e realizar a antisepsia rapidamente. A abordagem clássica é a anterior, na linha média clavicular, no segundo espaço intercostal. Puncionar sobre a margem superior da costela, com gel com calibre 14 acoplado a uma seringa, contendo aproximadamente 10 ml de solução fisiológica,
aspirando continuamente. Quando o ar for aspirado, a presença de bolhas identifica a punção da pleura. Neste momento, avance o catéter completamente e remova a seringa e agulha. O catéter deve ser removido após realizar a toracostomia com tubo. Em todas as circunstâncias, estabeleça um acesso venoso, realize a monitorização eletrocardiográfica contínua e com oximetria de pulso. Coloque o paciente na posição supina e com o braço ipsilateral estendido. Com os equipamentos de proteção individual adequado e estéreis, realize a sepsia local e coloque os campos estéreis. O local de inserção do dreno encontra-se no quarto a sexto espaço intercostal, na linha axilar média. Localizado o ponto da incisão, realize anestesia local, infiltrando profundamente o tecido subcutâneo subjacente. Pessoal, isso aqui é mais para vocês verem como que é mais ou menos o procedimento de dreno, tá? Faça uma Colocação incisão de com dreno. bisturi de aproximadamente 3 centímetros na pele e tecido subcutâneo, no quinto espaço intercostal. A incisão é paralela ao espaço intercostal. Com a pinça hemostática curva na mão direita, expanda a junção do tecido subcutâneo e da musculatura da parede torácica. Através da ferida incisional, infiltre a musculatura e a pleura, avançando a agulha com aspiração da seringa até a confirmação da presença de ar ou fluido no espaço pleural. Com a pinça hemostática curva na mão direita, sustente sua ponta na margem superior da quinta costela, com a concavidade da pinça virada para o espaço pleural. A dissecção intercostal deve ser realizada imediatamente superior à borda da costela inferior, no sentido de evitar a lesão do feixe vasculo-nervoso. Progredir dissecando com a pinça através da musculatura até atingir o espaço pleural. Esta manobra pode ser reforçada, mas deve ser contida. Introduza o dedo indicador esquerdo dentro do espaço pleural, deslize o dedo 360 graus para assegurar a ausência de aderências entre as pleuras visceral e parietal. A palpação da maciez da pleura confirma a localização intrapleural. Estime a posição do tubo no tórax, devendo a ponta desse situar-se no ápice pleural e o último orifício do tubo permanecer 2 centímetros dentro da cavidade pleural. Pince o tubo com um Kelly até o ponto em que deve ser. Estão vendo o tamanho que vai dentro do tórax do paciente? Olha o tamanho que O vai. ápice pleural e o último orifício. Ó, vai daqui até aqui. Ou seja, dessa ponta, ela vai aqui, vai daqui de cima até aqui embaixo. Então, não é só um pedacinho do dreno que está ali dentro, não.
É daqui até aqui que o dreno está dentro do paciente, tá? Início do tubo permanecer 2 centímetros dentro da cavidade pleural. Pince o tubo com um Kelly até o ponto em que deve ser inserido. Com auxílio da pinça hemostática curva, insira o tubo de toracostomia. Avance com o tubo até que seja encontrada resistência, aproximadamente 15 centímetros, ou até a marcação prévia. Conecte o tubo de toracostomia com o sistema de drenagem em selo d'água e solte a pinça Kelly. Faça um ponto de sutura através da ferida, em cada lado do tubo, e amarre cada ponto para fechar a ferida. Amarre o fio de sutura ao redor do tubo para fixá-lo. Suture pontos adicionais para fechar a ferida. Fixe o tubo torácico e o sistema de drenagem ao tronco do paciente e coloque um curativo sobre o local da toracostomia. A permeabilidade do tubo torácico é comprovado pela presença de movimentos de oscilação da coluna de água no sistema de drenagem. Estão vendo aqui, pessoas, a água oscilando aqui? Essa água aqui que fica oscilando, que significa que o paciente está respirando, tá? O caráter e o volume da drenagem pleural devem ser avaliados frequentemente. As complicações relacionadas à drenagem torácica podem ocorrer no momento da inserção do dreno ou durante a sua permanência. As principais são hemorragia, lesão de vasos intercostais, sangramento do sítio de inserção do dreno, lesão de nervo intercostal, intensa dor local, laceração ou punção de vísceras sólidas, pulmão. Bom, é aquilo ali. Então, as outras aulas, as outras partes eu passo para vocês depois, tá bom? Conseguiram entender, pessoas? Pessoas? Sim. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, vamos lá. O derrame pleural é esse acúmulo de líquido. Esse acúmulo de líquido ele vai sair através de uma drenagem pleural feita pelo médico, tá? Ou uma toracocentese, que é a retirada por agulha, tá? E o que que o paciente sente, pessoas, em caso desse excesso de líquido no pulmão? Em casos desse excesso de líquido no pulmão, o paciente não consegue respirar, pessoas. Ele tem dificuldade respiratória, que é o que a gente chama de dispneia, né? Ele vai ficar em posição de Fowler, vai precisar de oxigenoterapia, ele vai sentir muita dor. E aí, através de um raio-x, o médico já consegue localizar que tem derrame pleural. E em casos de derrame pleural, é a passagem do dreno de tórax ou é feita a toracocentese, que é com uma agulha, ele faz a punção com uma agulha, tá bom? Aqui é a toracocentese, que é a retirada com uma agulha ou feita com o dreno, tá bom? O tratamento é cuidar da doença que levou ele. Então, se ele sofreu um traumatismo, né, o médico vai passar medicações que são corticoides, que são anti-inflamatórios, e vai cuidar dos traumas que ele teve, tá? Além de ter o dreno. O dreno, pessoas, vai ficar no paciente até a doença de base ser sarada. Se essa produção de líquido está sendo ocasionada por uma pneumonia, se essa produção de líquido está sendo ocasionada por uma DPOC, o médico vai tratar a doença e o dreno vai permanecer. O dreno só vai ser retirado depois que a doença for tratada, tá bom? Bom, e o que vem a ser embolia pulmonar? Vamos primeiro saber o que é êmbolo, tá?
êmbolo, pessoas, é algum fragmento, qualquer fragmentozinho. Então, êmbolo pode ser ar do equipo. Então, vocês já devem ter ouvido falar para o frasco de soro, né? Com certeza vocês já receberam frasco de soro e a enfermeira virou para vocês e falou assim: quando o soro acabar, antes do soro acabar, você me avisa, porque eu tenho que vir aqui e fechar o equipo de soro. Com certeza vocês já devem ter passado por isso. Por quê? Porque o ar do equipo não pode entrar na corrente sanguínea. Por quê? Porque se as bolinhas de ar do equipo entrar na corrente sanguínea, vai formar êmbolos. Então, vou mostrar aqui no pente para vocês entenderem. O que acontece? Nós temos aqui, né, a corrente sanguínea, e se o ar entrar pelo equipo, vai formar bolinhas de ar na corrente sanguínea. E se essas bolinhas de ar chegar em vasos sanguíneos muito pequenos, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui de um cérebro, a vascularização cerebral, para vocês entenderem como que é. Eu queria ver uma imagem verdadeira. Eu tenho ela em anatomia. Deixa eu buscar aqui para vocês verem. Só para vocês entenderem mais ou menos. Será que está na aulão? Ai, ai, cadê meu cérebro? Aqui. Acho que aqui tem, por aqui tem. Ó, para vocês entenderem, isso aqui, pessoas, é um encéfalo. Isso aqui é o seu cérebro. Olha o tamanho dos vasinhos do seu cérebro. Imagine uma bolha de ar grande advindo de um equipo de soro. Equipo de soro, vocês sabem o que é equipo de soro, né? Vou postar aqui, né? Ó, equipo, porque às vezes eu falo, vocês não sabem, como vocês vieram do primeiro módulo, às vezes vocês não sabem o que é equipo de soro. Então, ó, isso aqui é equipo de soro. Ó, isso aqui é equipo de soro. Esse aqui é o soro, Ringer lactato. Esse aqui é o equipo do soro. Vocês não podem deixar esse equipo aqui com ar dentro. Ele sempre tem que estar preenchido com soro. Por quê? Porque se vocês deixarem o ar desse equipo aqui entrar dentro da veia do paciente, a veia do paciente vai começar a ter ar. Se esse ar começar a formar bolhas de ar aqui dentro, vai começar a entupir. Todos esses vasinhos aqui vão ficar tudo entupido de ar. Essa parte do cérebro não vai mais funcionar. Vai ocorrer o que a gente chama de um AVC isquêmico, um acidente vascular por uma isquemia cerebral. Só que como a gente está falando de pulmão, isso foi uma embolia cerebral. Então, o que aconteceu? Você deixou o ar entrar no equipo, o paciente ele teve um acidente vascular cerebral por conta do ar que você deixou entrar no equipo. Entendeu? No caso aqui do pulmão, você deixou entrar ar no equipo, os vasos sanguíneos, que são bem fininhos assim também no pulmão, ele vai ter o que a gente chama de embolia pulmonar. Uma parte do pulmão, ele vai ser entupido por uma bolha grande de ar e não vai receber oxigênio. Aí o paciente vai começar, ai, não estou conseguindo respirar, ai, tá doendo, tá doendo, tá doendo. O que é isso? Embolia pulmonar, por quê? Porque o ar entupiu uma rede de artérias, né, de capilares ali por conta de ar no equipo. Mas o êmbolo, pessoas, como eu havia falado, êmbolo não é só ar.
Êmbolo pode ser ar, êmbolo pode ser gordura. Um exemplo, professor, pessoas, de gordura é o silicone. O que que aconteceu com um rapaz? Ele era médico e ele colocou silicone no glúteo de uma moça. Só que ele não aspirou antes de injetar o silicone. Então, o que que ele fez? Vocês sabem que toda medicação, qualquer coisa que a gente faz intramuscular, a gente tem que aspirar antes. Por quê? Porque se a gente fazer alguma medicação no músculo e a gente pegar um vaso sanguíneo e injetar gordura no vaso, aquilo ali forma bola, êmbolo, forma bolas de gordura. E essas bolas de gordura vão entupir os vasos. E foi isso que aconteceu com a moça. O que que aconteceu com a moça? O médico fez silicone nela, era um silicone de plástico, né? Um silicone de gel, tipo um silicone de gordura, e ele fez no glúteo dela, mas não aspirou antes, ele foi fazendo tudo de uma vez só. E nisso que ele fez, ele pegou um vaso e injetou o silicone no vaso. De repente, a moça começou a passar mal, com falta de ar, falta de ar, falta de ar. Ele largou a moça no hospital e a moça faleceu por embolia pulmonar. Ou seja, toda aquela gordura percorreu a circulação, entupiu os vasos do pulmão e ela não conseguiu respirar, porque a gordura entupiu tudo, pessoas. A gordura entupiu tudo e não fez trocas gasosas. Então, esse caso, né, ele foi muito noticiário, embolia pulmonar por silicone. Tem até vídeos, né? Depois, se vocês. Aqui, ó. Silicone, embolia pulmonar, né? Mulher morre após passar por cirurgia. Empresária morre após fazer lipoaspiração em Goiás, tá? Tem diversos casos de embolia pulmonar por conta disso, tá? Então, a embolia, o êmbolo, ele pode ser ar, pode ser gordura, ele pode ser medicação oleosa. Isso a gente tem que ter muito cuidado. Não se faz medicação oleosa na veia, por isso que medicação oleosa tem que ser feita intramuscular. Vocês já ouviram falar em vitamina B12? Com certeza vocês já ouviram falar em vitamina B12. A vitamina B12, você pega ela assim, ó, ela é óleo, ela é oleosa. Normalmente, às vezes, vem duas ampolas para você misturar uma com a outra. Uma é líquida e a outra é oleosa, você mistura as duas. Você faz assim, ó, ela é óleo. Pessoas, se você pegar aquela ampola e colocar na veia de um paciente, ele vai sofrer de embolia. Por quê? Porque aquele óleo, ele forma umas bolas de gordura na corrente sanguínea, a pessoa não vai conseguir respirar, porque aquela gordura gruda nos alvéolos e a pessoa não respira. Por isso que toda vez que você vê um frasquinho, né, uma ampolinha gordurosa assim, pessoas, vocês não podem fazer isso na veia de jeito nenhum. Você viu que é óleo, só pode ser feito intramuscular, só pode ser feita no músculo, tá? Nunca pode se fazer na veia. Por isso que toda vez que vocês fazerem alguma medicação oleosa, é de extrema importância que você aspire antes de você injetar no músculo, porque se pegar algum vasinho é perigoso dar embolia pulmonar no paciente, tá? E outra forma de embolia também, como eu falei, tem o ar, a gordura, as medicações oleosas, tem também o trombo, que é o exemplo aqui da nossa figura. O que que é o trombo, pessoas? Vamos dizer que você pega um paciente idoso, tá? Vamos dizer que você pega um paciente idoso e esse paciente idoso, ele tá com a perna. Vocês já viram aqueles pacientes idosos que tem aquela perna preta, cheio de coágulo, assim, ó, cheio de trombo, cheio de trombose na perna?
Vocês já viram? Então, vamos dizer que você pega um paciente desse com trombose, um paciente acamado, né, que faz pouca deambulação. Então, vamos dizer que você pega esse paciente e começa a fazer massagem na perna dele. E, de repente, solta um coágulo desse, porque até aqui o nome é chamado trombo. E aí, né, trombose. E daí esse trombo, ele se solta, né? Ele se solta e começa a viajar na corrente sanguínea. Aí ele passa a ser chamado de êmbolo. E aí esse coágulo entope um vaso lá do pulmão do paciente. Então ele causou uma embolia. Então, pessoas, o que que a medicina faz? Pacientes que ficam muito tempo acamados, porque o que que acontece? Pacientes que ficam muito tempo deitados, que é o que a gente chama de acamados, a irrigação sanguínea, né, os vasos sanguíneos, eles costumam formar coágulos por ficar muito tempo parado. A parede do vaso forma coágulos pelo fato de deles não se movimentarem. Então, o que que o médico faz? O médico prescreve medicações chamadas trombolíticos que não deixam formar esses coágulos. São medicamentos que afinam o sangue e não deixam formar coágulos. Então, quando vocês forem estagiar, vocês vão fazer medicações nas gordurinhas desses pacientes, né, chamado normalmente heparina, varfarina. Aqui, ó, tem aqui os nomes, ó. Hetplace, Alteplace, heparina, varfarina, são medicamentos anticoagulantes. São medicamentos feitos em pacientes que não conseguem andar. Por quê? Porque afinam o sangue desse paciente, não deixam formar coágulos e aí não deixam, né, ir para o pulmão. A gente teve, por exemplo, um caso de um professor nosso que faleceu, né? Segundo o laudo, parece que ele faleceu de embolia pulmonar. E ele tinha ficado com paraplegia. Então, talvez tenha formado, né, coágulo em membros inferiores, que talvez esse coágulo tenha ido parar nos pulmões, tá? Então, normalmente a embolia pulmonar, ela vem de pacientes que ficam muito tempo paralisados, pacientes que fazem cirurgias muito graves e que acabam formando grandes coágulos que acabam se soltando e acabam indo parar nos pulmões. Tá? Então, normalmente os médicos prescrevem medicamentos para serem administrados nas gordurinhas, que é na região subcutânea. Então, quando vocês forem estagiar, vai ser comum, porque normalmente eles pedem os estagiários para fazerem esses procedimentos. Então, normalmente vai ser comum vocês fazerem esses tipos de medicações nas gordurinhas, que é nas regiões subcutâneas dos pacientes que estão acamados, tá bom? Bom, quais são as principais causas da embolia? Então, são bolhas de ar no equipo, são gotas de gordura e fragmentos de tumor, tá? As imobilidades no leito, pacientes paraplégicos, tetraplégicos. Qual o tratamento? O que que o médico faz para prevenir isso? Para não ocorrer a embolia, o médico utiliza anticoagulantes e trombolíticos, que normalmente são aplicados nas regiões subcutâneas, que é nas gordurinhas do paciente, tá? Os medicamentos a gente tem como exemplo Hetplace, Alteplace, heparina, varfarina, tá? E agora segue orientações para catarro e tal. A gente vai deixar essas outras partes aqui para a próxima aula, tá bom, pessoas?